Meu nome é Vera Luci Pereira Azevedo, filha de Jacó Pereira, sapateiro, e Maria Alice Silvério Pereira, do lar. A grande preocupação do seu Jacó e da dona Maria era com a formação dos filhos, estudar. Ele sempre falava: eu tenho o 3º ano primário, eu não quero filho meu que passe trabalho. Outra coisa que o pai sempre incentivou muito a leitura. Eu lembro assim, eu tinha os meus 5 anos, não era alfabetizada ainda. Nos domingos de manhã, meu pai sentava na sala, ler a Tribuna, o jornal da época. Então, ele dividia o jornal, dava uma parte para o meu irmão mais velho, para o Luiz, né? E eu ficava sentada e ele lia para mim as notícias. Então, lembro assim, perfeitamente, assim, lendo Getúlio Vargas, a história, Adhemar de Barros, né? Então, veja só, eu ficava ali. Entendeu, velho? Entendi. Meu pai, ele conta que com 3 anos ele começou a trabalhar. Ele ficava sentado na porta de um armazém que era em frente ao Hospital Pompeia. Ali havia um armazém grande, onde tinha de tudo, roupa, tecidos, roupa. Então o pessoal vinha a cavalo, amarrava os cavalos ali na frente, e o meu pai, com 3 anos, ficava sentado ali, cuidando dos animais, com 3 anos. E minha avó trabalhava de doméstica nesse armazém. E esse senhor, o nome dele era Jacó, por isso que meu pai tem o nome de Jacob, porque ele que fez o registro do meu pai, porque meu pai não tinha nem registro. Então veja que foi uma vida muito sofrida, né? Mas depois então meu pai foi e aprendeu o ofício de sapateiro e começou a vida dele aí, né? Claro, já tinha outras pessoas negras na cidade, então o que faziam? Se reuniam um domingo na casa de um, domingo na casa do outro, né? Até que eles formaram um time de futebol, o Botafogo, né? Nesse Botafogo, inicialmente, era só o pessoal da família. Era Moreira, os Medeiros, Pereira e os Brito. Muito bem. E minhas tias não tinham o que fazer, ficavam lá conversando e tal. Quando elas inventaram de começar a reunir para dançar. Foi quando surgiu, então, o Clube das Margaridas. Mas era frequentado só por negros. Então, era frequentado por pessoal que morava na Antena, né? Na zona Beltrano Queiroz, na periferia da cidade. As pessoas iam com as crianças. Então, tinha uma peça onde as crianças dormiam e lá era o baile. Com a vinda do trem para Caxias, vinha muita gente de Montenegro para cá. Então também não tinham de frequentar, frequentavam o Clube das Margaridas. E por que Margarida? Porque minhas tias enfeitaram todo o salão, então ficou o Clube das Margaridas, e porque eram mulheres. Na época vinha muito ferroviário para cá, e Montenegro tinha o Clube Floresta Aurora, lá. Então fizeram uma festa muito linda, né? No clube aqui das Margaridas, e veio o pessoal então de Montenegro, vieram de trem para cá, né, para participar deste baile. Aí começou o intercâmbio então, né, da Margarida para o Clube Floresta de Montenegro. O meu pai naquele tempo era solteiro ainda, então nesse baile ele conheceu minha mãe, né? Casaram e tal, e formaram a família. Meu pai, então, começou a trabalhar daí como auxiliar de sapateiro e depois, então, ele montou a própria sapataria. Chegou uma época que o pai tinha 15 funcionários na sapataria. Então, assim, o pai, a preocupação dele com a família, ele tinha
com o pessoal que trabalhava com ele. E o poder aquisitivo do meu pai era bastante alto. Ele sempre falava para mim: ó, velhinho, quando tu te formar, o teu aluno tem que ser bem atendido. Vocês não podem esquecer as suas raízes e sempre dar o melhor. Então, assim que eu me criei, assim que eu vejo a vida até hoje. Quando eu comecei a trabalhar, que eu fui fazer uma visita na Pai de Caxias do Sul. Lá estava o Dr. Ordovás, que morava perto da minha casa. E eu comecei na Pai em 71. Eu fui fazer um estágio e fiquei lá. Trabalhei 2 anos como voluntário. E daí eu optei também por fazer pedagogia, né? Habilitação e ensino especial, né? Para trabalhar nessa área. Lá nos anos 70, o preconceito era muito grande, também com a pessoa diferente. O Dr. Ordovás, meu grande mestre, ele sempre dizia: Luci, não é educação, não é só 4 paredes. Nós temos que levar a nossa criança para a comunidade. A comunidade tem que aceitar o diferente. E aí começou a nossa luta. Nós levávamos a restaurante, cinema, campo de futebol. Nós levávamos no polo, da maneira que desse, né? Levar num parque. Foi muito árduo esse trabalho, essa integração. Nós atendíamos as APAI de toda a região. Então nós viajávamos para Farroupilha, Bento, Garibaldi, Flores da Cunha. Tudo era atendido pela mesma equipe, porque não havia muitos profissionais para trabalhar na área. Em 5 de fevereiro de 81, eu me casei com o sargento Jairo José de Azevedo. Ele era natural de Montenegro, e era professor universitário e era sargento da brigada dos bombeiros. Foi uma pessoa muito importante na minha vida e na minha trajetória, né? O incentivo que ele me dava assim, era grande demais, né? E sempre participou de tudo. Quando eu precisava, às vezes nós precisávamos sair, o Dr. Ordovás não gostava de dirigir à noite, entregava o carro para ele e nos levava para fazer palestras em outras APAIs pela região, onde estava precisando de alguém. Lá nós íamos, e o Jairo então era o nosso motorista. O Jairo era uma pessoa assim, que admirava muito o meu trabalho que eu fazia. Então, o meu trabalho de inclusão com as crianças minhas, levar para o quartel, levar para a Semana Farroupilha, tudo isso, então ele me deu uma ajuda muito grande. Eu me encontrei ali, né? Porque até quanto o movimento negro na época, a gente enfrentava grandes barreiras, era a mesma coisa para a inclusão da nossa criança na sociedade. O dia do meu aniversário, por exemplo, era normal. Eu pegava a minha turma e levava para um restaurante. Nossa, fui trabalhando e tal, e me especializando cada vez mais. Aí fiz curso de psicopedagogia, fiz saúde individual e coletiva, né? Porque o professor ele tem que estar sempre se atualizando também. A minha grande preocupação, até quanto educadora hoje, é com a criança da periferia, dos primeiros anos de escolaridade. Como é que tu vais para a escola com fome? Isso não acontece em Caxias. Acontece. E como acontece? Eu vejo a educação esquecida. Sinceramente, eu vejo. Esquecida. Comecei também a atuar na área das lutas políticas e tal, né? Meu Deus, na época da ditadura foi um terror, né? Lá nós íamos a Porto Alegre lutar por nossos direitos, né? Então nós tínhamos um grupo já de negros, né? Nos reuníamos aonde? Na casa do meu pai, na casa dos primos, né? Na família dos Lefeu, e aí nós nos reunimos. Já tinha o Clube Gaúcho, né? Então o Gaúcho nos emprestava o salão
para nós nos reunir e tratar desses assuntos, né? Mas, e nunca deixando a minha parte pedagógica, a minha formação acadêmica de lado. Fui trabalhar em escolas estaduais, aí eu fui para o João da Taveira trabalhar em classe especial, né? Aí eram classes especiais dentro de escolas estaduais. Graças ao senador Paim, né, a lei das empresas terem que contratar pessoas com dificuldades. A primeira empresa que procurou a escola João da Taveira, procurou a PAI, foi o BIG. Quando o BIG veio para Caxias, eles pediram 20 crianças para trabalhar com eles. Aí foi um sufoco para nós, professores, porque o nosso aluno não estava preparado para ir para o mercado de trabalho. Aí nós tivemos que reciclar, né, e prepará-los para trabalhar lá fora. E hoje, quando eu vejo um nosso aluno trabalhando na Marco Polo, trabalhando na Randon, no mercado, como é gratificante, gente. Eu estive na Câmara no outro dia e eles estavam lá fazendo uma visita. E eu olhei, foram meus alunos. E daí veio um e me abraçou. Oi, Vera, professora Vera, tudo bem? Eu agora trabalho no Andreassa. Que beleza! Como é gratificante isso, tu receber um abraço, né, de um aluno que passou por você. E que ele tem a sua independência, que ele tem o seu salário. Então, assim, toda aquela bagagem que o seu Jacó passou para mim, né, de viver e de respeitar, eu trago bem dentro de mim. Eu recebi a comenda com, assim, com surpresa até. Eu dedico isso à minha comunidade negra. E quando eu recebi a comenda, eu disse, meu Deus do céu, vou me dedicar mais ao meu povo. Eu abraço todo mundo, beijo todo mundo. Então eu tenho tanto sobrinho, oi tia Vera e tal, eu vou lhe chamar de tia Vera. Ah, ótimo. Ótimo. Eu acho interessante isso, né? E eu digo, tem tantas coisas que eu quero conquistar ainda. Eu quero ver um prefeito negro aqui em Caxias, será que é difícil? Será? Eu gosto do carnaval de rua, eu gosto de sair na rua, eu gosto de botar minha fantasia e lá vou eu, né? Eu saio na velha guarda agora, né? Mas eu adoro carnaval para o dia porque eu estou lá em Uruguaiana. A gente quando se aposenta não está mais na vitrine. Eu não entendia muito bem isso, né? Ah, eu vou ficar em casa. Eu não, eu saio todos os dias, gente. Todos os dias eu saio. Eu não tenho mais idade para ficar de mal com ninguém. Ah, eu te cortei no Face. Meu Deus, o que é isso? Ah, eu não sei. Amanhã Deus pertence. Como é, não é? Nós vamos deixar, vamos tomar um café agora, né? Porque amanhã nós vamos estar aqui. Não sei, né? Eu sou ganho bolo de aniversário. Me convida que eu vou. E qualquer festa não tem um bolo de aniversário? Então lá. Me convida, eu vou.